Meus amigos, minhas amigas, tudo bom? Tudo ótimo? Vamos dar início ao estudo da nossa Lei 8.112. Um estudo que tem que ser com muita atenção, com muito cuidado, porque, te digo uma coisa, estatisticamente, é um dos assuntos mais cobrados de todos, e aqui fica sempre na briga, ou cai mais a parte da 8.112 ou cai mais a 8.666. Eu diria até que a 8.666 chega a cair um pouquinho mais, porém, o da 8.112 tem lá seu prestígio e você não pode perder questão. 8.112 é raro não ter um item em prova, é muito raro. Você tem uma variação dos outros temas, mas a 812 está lá presente. Em regra, a gente tem uma questão da 8666, uma questão da 812 e o restante dançando ali. Ora organização da administração e poderes administrativos, ora só poderes, ora só princípios, ora atos administrativos, ora improbidade, mas essas duas estão lá presentes. Então, por isso, a importância gigantesca desse nosso tema. E eu, particularmente, entendo que só existe uma maneira de se aprender a 8.112, que é conhecer artigo por artigo, fazendo a leitura seca da lei. Ah, professor, eu adoro esquemas. Pois é, o grande problema dos esquemas é para quem já sabe bem a lei. Se você está num nível iniciante, é perigosíssimo, porque o esquema, na maioria das vezes, corta a informação principal. Porque se ele tiver que colocar todas as informações, ele volta para a letra da lei. E aí é a hora que você está, de maneira falsa, pensando que está aprendendo. Então, por isso que eu gosto. É a letra seca. É a letra seca. O que é a letra seca? É a leitura de artigo por artigo. Ah, professor, mas demora demais. Sim, a primeira vez vai demorar muito. A segunda vez já demora um pouquinho menos. A terceira vez já começa a fluir mais. E tem outra coisa. Eu não vou falar para você estudar 8.112 de cabo a rabo. Nós temos aí 250 artigos, mas nós não vamos nos preocupar da mesma maneira com cada um dos artigos dela. Nós vamos inicialmente separar a 8.112 pela sua importância. Nós temos alguns temas na 812 que são muito mais recorrentes. Nós temos temas que você conseguiria reduzir a 812, eu diria a algo parecido, algo próximo a 50 artigos. A 50 artigos. Dos 250 a gente espreme e chega a 50 artigos. Agora, lá, naturalmente, é lógico que de vez em quando dá aquela escapada, sai fora desses 50. Às vezes sai. Mas há ali um núcleo dela, um núcleo que tem uma incidência muito maior. Tudo bem? E é isso que eu quero ver. Por isso, nós vamos analisar artigo por artigo da 812. Artigo por artigo. Maravilha? Tudo bem? Então tá, vamos começar. Para começar, nós temos aqui então a nossa lei 8.112, que nós vamos dividir em blocos. Nós vamos dividir a 812 em blocos. Que blocos são esses? Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro bloco, que vai do artigo 1º, naturalmente, ao artigo 39. Do 1º ao 39, a gente tem 5 estrelas de importância. O que significa essas estrelas? Significa a incidência em prova desse assunto. A incidência em prova desse primeiro bloco, que vai do 1º até o 39, é muito grande. Você vai ter uma frequência boa em prova e que você não pode perder. Então, a ideia aqui é justamente fazer com que você estude mais os blocos mais importantes. Esse primeiro bloco, olhando aqui para mim só para você entender, é o tipo de bloco que você vai fazer assim, ó. Você vai ler inteiro do 1 ao 39. Terminou, imediatamente tente ler novamente. Ainda que seja uma leitura rápida. Terminou? Beleza. Agora eu posso partir para um segundo bloco. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, ele compreende do artigo 40 ao artigo de número 80. Do 40 ao 80, nós vamos dar aqui 3 estrelas.
3 estrelas. Perceba, então, que tem lá a sua importância, mas é praticamente a metade do primeiro bloco. Então, enquanto eu faço 2 vezes a leitura do bloco 1, eu faço 1 vez a leitura do bloco 2. Mais ou menos isso. Eu fiz 3 vezes a leitura do bloco 1, 4 vezes a leitura do bloco 1, aí eu vou partir para a segunda leitura do bloco 2. Essa aqui tem que ser a proporção, porque essa é a proporção nas provas. E aí a gente partiria para o bloco 3. O bloco 3, terceiro bloco, vai do artigo de número 81 ao 115. Do artigo 1º ao 115, a gente tem aqui 2 estrelitas. Ó, 2 estrelas. Perceba, então, que já houve uma redução de importância, já houve uma redução, inclusive em relação ao segundo bloco. E aí, eu vou sugerir que nesse segundo bloco, você acompanhe os seus estudos com a tabela que ficará disponível para você. A tabela como material complementar para você. Porque ela vai facilitar, porque eu organizei para vocês, licença por licença, para ficar mais fácil essa parte do 81 em diante. Tá? Olhar a tabela como material complementar. Ok? Aí a gente parte para o quarto bloco. O quarto bloco, ele vai do artigo 116 ao artigo 142. E esse bloco volta a ter 5 estrelas. Um bloco muito importante, esse aqui, meus caros, ó, é o bloco do regime disciplinar. É aqui que você vai encontrar as penalidades, é aqui que você vai encontrar advertência, suspensão, demissão, destituição, os casos para cada uma delas. É aqui que você estuda a parte de prescrição, é aqui que você estuda acumulação de cargos, responsabilidade civil do servidor, está aqui. E é um bloco que tem muita incidência também, porque na parte de ética, matéria ética, muitas vezes eles cobram esse quarto bloco. Então você tem a possibilidade de cair tanto no direito administrativo quanto na parte de ética. Por isso a importância dele. 5 estrelas. Tudo bem? Voltando para a tela. Agora a gente tem o quinto bloco. E esse quinto bloco, ele trata sobre o PAD. Ele vai do artigo de número 143 ao artigo 182. E muita gente até acha que ele é muito importante. Ele não é muito importante. Porque muita gente que acha que é importante é que confunde com o quarto. Acha que PAD e regime disciplinar é o mesmo bloco. Não é. Então aqui, ó, 2 estrelas. Ele tem a mesma importância que o terceiro bloco, para você ter ideia. Mesma importância. E, para finalizar os blocos, nós temos então o sexto bloco da lei, que vai do artigo de número 183 ao 250. E esse aqui é o bloco de menor importância, uma estrelinha. É o bloco previdenciário. É aqui que a gente encontra a parte previdenciária, tá? A parte previdenciária. É aqui que nós temos aposentadoria, é aqui que a gente tem pensão, auxílio funeral, auxílio reclusão, é aqui. E a incidência é muito baixa. Mas eu queria que você complementasse seus estudos aqui com a leitura do artigo 40 da CF. Esse artigo 40 da CF, aí sim ele tem importância nessa parte previdenciária. Aqui ele tem algo que você precisa saber para efeito de prova, tá? Então não deixar de analisar o artigo 40. Só uma coisinha que no quinto bloco eu acabei deixando de indicar, aqui a gente também tem uma tabela, tá? E essa tabela eu faço um resumo do PAD para facilitar a tua vida, que eu vou fazer também aqui em sala, tá? Então, tendo aí essa ideia, essa imagem para você, o que eu quero? Olha só para mim aqui. Você vai fazer uma leitura do bloco 1, terminou, imediatamente leia de novo. Professor, mas ainda está muito truncado, é muita informação. Calma, é natural. Tempos depois, quando você for fazer uma revisão, primeira semana seguinte, daqui 2 semanas, dependendo do seu ciclo de estudos, você vai ler 8.102 de novo. O que você vai fazer? Você vai ler o segundo bloco, mas antes de ler o segundo bloco,
leia mais uma vez rapidamente o primeiro. Aí você começa o segundo. Tente terminar o segundo e já lê novamente o segundo. Aqui, meus caros, ó, preste atenção, é amassar barro. É amassar barro. Aí, depois que você fez essa leitura, que você, de preferência, sempre leia o primeiro bloco e o quarto bloco. Sempre leia. E aí depois complementa com mais um. Porque você percebe, voltando só para visualizar, ó, o segundo bloco, ele tem 3 estrelas. Mas você percebe que não tem nenhum com 4 estrelas. O primeiro e o quarto bloco, eles são realmente, olha aqui, somados, você chega a 60% a 70% das questões de prova. Chega a 70% das questões de prova. Então, aí o que sobra, você vai ter ali o bloco 2, com uma incidência um pouquinho maior que em relação aos demais. Você vai ter que somar, por exemplo, os outros blocos para poder chegar nesse. Mas o primeiro e o quarto, sem sombra de dúvidas, os blocos mais importantes. Tudo bem? Beleza. Fechado isso, aí você pode partir para mapa mental, aí você pode partir para resumões, fazer o seu esqueminha, aí sim. Agora, sem antes conhecer a letra seca, você vai rodar em muita questão de prova. Tá? Beleza? Vamos lá. E para a gente começar, nada mais lógico do que começar pelo começo. Artigo 1º, título 1, capítulo único das disposições preliminares. E aí, ele começa dizendo que esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Primeira coisa, ao dizer que ele institui o regime jurídico, lembre-se que são regras jurídicas, regimes são regras, e é o chamado regime jurídico estatutário. O regime jurídico aqui estabelecido é o regime jurídico estatutário para se contrapor ao regime seletista, que é o da CLT. Então aqui nós estamos diante de um estatuto próprio para determinada categoria. É um estatuto próprio. Por que um estatuto? Porque ele tem regras próprias para aquela categoria. Diferentemente da CLT, que vai ser utilizado aí para iniciativa privada, por exemplo, ou até para algumas instituições públicas. Tudo bem? Beleza? Voltando para a tela. Esse regime jurídico estatutário, nesse caso aqui, a 812, ela é aplicada aos servidores públicos. Servidores públicos. Isso aqui é para poder se contrapor aos empregados. Aos empregados públicos. Então o termo servidor público surge justamente porque existem os empregados públicos. Essa lei não é voltada para empregados. E há uma relação lógica entre estatutário e servidor. Servidor e estatutário. O estatuto é para servidor, servidor usa estatuto. Enquanto que o empregado usa CLT. Vamos colocar isso aqui, ó. Os empregados públicos, ainda que públicos, vão usar a CLT. Quem são esses empregados públicos? São aqueles que ocupam, por exemplo, os empregos nas empresas públicas e sociedades de economia mistas. Aqui, ó. Aí você vai ter os empregados públicos. Então, o servidor é diferente de empregado. Ok? Beleza? E para os servidores públicos civis. Ó. Militar, não. Professor, oi. Meu pai é militar e não é essa a regra que você falou, não. Você explicou errado. Teu pai usa outro estatuto. Teu esposo usa outro estatuto. Você que é militar usa outro estatuto. Existe o Estatuto dos Militares. O Estatuto Federal, a Lei 6880, tá? Estatuto próprio para eles. Como aqui existe o Estatuto para os servidores civis. Então aqui nós temos um Estatuto para servidor civil. Militar não usa isso. Militar tem regra própria. Tudo bem? Ok? Beleza. Seguindo. Servidores públicos civis da União, isso aqui é importante, União, e aí vem das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Ou seja, quando a gente fala em administração pública, nós temos a administração pública direta e temos a administração pública indireta.
certo? Na administração pública direta existe a União, os Estados-membros, o DF e municípios. Na indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito público e temos pessoas jurídicas de direito privado. As de direito público são as famosas autarquias e as fundações públicas. Fundações públicas. As de direito privado nós temos as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e, de novo, as fundações públicas, só que agora de direito privado. Lembrando que entre a direta e a indireta há uma vinculação. Ou seja, todo mundo que está aqui na indireta está vinculado a alguém da direta. E isso, então, vai fazer com que a gente tenha, olha isso, os servidores da União, as autarquias vinculadas a elas e as fundações públicas vinculadas à União. A ela, no caso, a União. Então, preste atenção. Quem é que vai usar a Lei 8.112? Os que são da direta, que fazem parte da União, e as autarquias da União, as autarquias federais e as fundações públicas federais. E isso quer dizer, então, preste atenção, isso quer dizer, então, que Estado não usa 812, DF não usa 812, município não usa 812. Isso quer dizer que nenhuma dessas aqui vai usar 812, empresa pública, sociedade economista e fundação. Eu só vou usar a Lei 812, para quem é da União, ou seja, federal, e desde que seja de direito público. Ó, lembrando que a União é uma PJ de direito público e a de direito público da indireta. Tudo bem, eles adoram colocar em prova, aqui nós temos uma incidência relativamente boa, colocar, por exemplo, empresa pública. Colocar, por exemplo, Estado. A 812, por retratar um estatuto dos servidores públicos, a 812 por retratar o estatuto, é utilizada em toda a direta da União, Estados, DF, município. Falso. Falso. Tudo bem? Beleza? Sem problemas? Então vamos seguir. Artigo 1º encerrado. Artigo 1º encerrado. Nós temos agora o artigo 2º. Então vamos a ele. Artigo 2º, que traz assim: para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então veja bem, mais uma vez, a lei faz referência ao servidor e aqui, ó, atribui a ele o chamado cargo público. Servidor, então, é aquele que tem um cargo. Por quê? Porque o empregado, chamado empregado público, ele ocupa um emprego público. Emprego público. Então, o empregado ocupa emprego. O servidor ocupa cargo. O servidor ocupa cargo. Essa é a primeira informação do artigo 2º. A segunda informação que está no artigo 2º é o seguinte: quando é que eu posso dizer que eu sou servidor e que eu já tenho um cargo? Quando? Quando eu estiver legalmente investido. O que é investido? Investido é vinculado. E quando é que eu terei a minha investidura? Com a posse. Olha só o que diz o artigo 7º, já buscando lá na frente o artigo 7º. A investidura, que é esse vínculo, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Preste atenção, olha para mim. Eu posso bater no peito e falar, sou servidor, no dia que eu for empossado. Imagine que eu tenha sido nomeado hoje. Sou servidor? Fui nomeado. Não, veremos já já que nomeação é uma convocação. Vem? Isso é a convocação, chamado nomeação. Aí eu vou lá e tomo posse se eu quiser. Aceitei a convocação, vou lá e tomo posse. Virei servidor. Depois que eu tomar posse, veremos já já, eu tenho que entrar em exercício, começar a trabalhar. E aí as questões de prova vão colocar:
servidor se investe depois de tomar posse e entrar em exercício. Não, basta a posse. Vamos colocar isso na tela. Ó, basta a posse. Lembrando, antes da posse vem a nomeação. Ainda não sou servidor. Depois da posse vem o exercício. Eu nem preciso entrar em exercício. Já sou servidor. Que dia que você vira servidor? No dia que você assinar o termo de posse. É aquele dia que você tira aquela selfiezinha, que você vai postar, que você vai marcar lá a tia, você vai marcar a tia que sempre duvidou de você, mas sempre falou que torcia por você. Você vai marcar e vai colocar um hashtag chupa, que todo mundo vai entender para quem é a indireta. Hashtag eu sei que você tá triste. Eu sei que você tá triste. Hashtag mas eu tomei posse e teu filho não. Pois só isso já é o suficiente para abalar. O grupo do WhatsApp vai bombar. Vai bombar. Indireta para quem? Não precisa falar, não. Só coloca lá, chupa. Eu tomei posse. Hashtag teu filho não. E aí é a hora que você fala, sou servidor. Tudo bem? Maravilha? Deu até uma arrepiada aí que você tá doido pra fazer isso, não tá? Fala a verdade pra mim. Vai, fala a verdade, você não tá doido pra fazer isso. Eu sei que você vai. E pode me marcar lá. Professor, dá uma olhada. Pode marcar lá, pode marcar. Vamos seguir, volta pra tela. Então, ó, artigo 2º com duas informações. Servidor ocupa cargo e ele passa a ocupar no dia que ele tomar posse. Maravilha? Vamos seguir. Se o servidor ocupa cargo, o que é cargo? E aí nós temos o artigo 3º dizendo: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, ó, o cargo é a estrutura funcional repassada, atribuída, cometida, entregue, ó, com as atribuições e responsabilidades, ou seja, com os deveres, com os direitos, com as vantagens e obrigações que são previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Cometidas, isso, entregues, repassadas. Entregues a um servidor, cometidas a um servidor, tá? O cargo público, meus caros, ele integra uma estrutura maior, ó, o cargo público ele integra uma estrutura maior chamada quadro. Então tem um quadro, dentro desse quadro de lotação, esse quadro, ele possui em regra carreiras, e as carreiras são compostas então por seus cargos. Tudo bem? Beleza? Cuidado agora com o que a gente vai ver, preste atenção. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, ó, acessíveis a todos os brasileiros, eu vou colocar assim, ó, vide artigo 5º. Já a gente vai para ele, não é agora não. Acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Criados por lei. Em regra aqui, meus caros, ó, uma lei ordinária. Em regra, é uma lei ordinária. E se é lei ordinária, vai admitir o quê? Medida provisória. Então vamos colocar isso? Criados por lei. E admite-se medida provisória. Mas cuidado. Cuidado. Admite-se medida provisória, porque tem força de lei. Só poderia ser lei complementar? Poderia. Se houver na Constituição essa previsão, o que não há a previsão, poderia. A não ser que tenhamos uma emenda constitucional e acrescente lá uma lei complementar criando um cargo. Não é o que nós temos hoje. De maneira expressa, não. Implicitamente, em alguns blocos, por exemplo, no judiciário, tudo bem, aqui não podemos falar. A regra é lei ordinária. Tudo bem? Maravilha? Sem problemas? Então tá. Criados por lei, porém, eu queria alertar com algo que a gente tem aqui embaixo, que eu coloquei de roxo. Algo que tem aqui embaixo de roxo. Ó, artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, então se é o artigo 48, é porque é lei. É lei.
porque é o Congresso e o presidente sanciona. Ok? Se fosse o 49, por exemplo, seria um decreto legislativo. Aí não precisaria da sanção do presidente. Tá bom? Então cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, então é uma lei. O que essa lei vai fazer? Criar, transformar e extinguir. Ó, extinção de cargos, empregos e funções. Cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, 6b. Cuidado por quê? Criar, a gente vai ter só lei. Não é nem só o criar, o transformar também, mas o que vai me interessar nesse momento é a questão da criação. Tá? Transformação também, mas aqui a criação é que nos interessa porque a lei falou em criação. Então aqui nós estamos repetindo. O problema está aqui, meus caros, ó. O problema está aqui. Não, eu quero usar outra cor. Aqui. Cuidado aqui, ó. Por quê? A extinção, ela vai poder ser por lei, porque é o que o 48 está dizendo, mas a extinção poderá eventualmente, quando? Quando o 84 diz pra gente assim: compete privativamente ao presidente da República dispor mediante, ó, decreto. O decreto do presidente da República vai poder, ó, extinguir tanto as funções quanto os cargos públicos, que é o que nos interessa nesse momento, extinguir cargo, mas desde que ele esteja vago. Desde que ele esteja vago. Então presta atenção, olha para mim. A criação se dará por lei. A extinção também, vírgula. Só que a extinção, se o cargo estiver vago, pode ser por decreto. Criar não pode ser por decreto. Criar é por lei. Ah, mas você falou que cabe medida provisória. Mas é porque tem força de lei. Tem força de lei. Então, criação, ato legislativo. Extinção, ato legislativo. Ou, se tiver vago, pode ser por decreto mesmo. Pode ser por decretão mesmo. Tivemos no início do ano de 2019 a extinção de diversos cargos vagos por meio de decreto. Pode. Cargo está vago, extingue. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto e extinguiu o cargo. Estava vago, pode extinguir. Tudo bem? Ok? Beleza? Criar não. Volta para a tela. Eu queria alertar, porque de repente você fala assim: poxa, professor, eu estou estudando aqui para o Poder Legislativo e eu fiquei um pouco com dúvida. Por quê? Porque o artigo 51, olha gente, o que diz o artigo 51 e o 52 é igual, porque o 51 é para a Câmara dos Deputados e o 52 para o Senado, tá? O 51 diz assim, ó, compete privativamente à Câmara dos Deputados e o 52 ao Senado. E isso se dá por meio de resolução. Aí você fala, professor, tipo uma resolução, ó, tipo uma resolução da Anvisa? Não. Essa resolução aqui tem força primária, tem força de ato legislativo. Essa resolução é aquela que está prevista no artigo 59 da CF. 59 da CF. Lá fala de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções, decreto legislativo, é aquela lá. Volta para a tela. Então, compete à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, ó, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seu serviço. Mesma coisa o Senado. O Senado Federal, por resolução, ele vai então dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, extinção, dos cargos. Então, de repente, você tá, só olha para mim aqui, ó. Você tá assim, poxa, professor, mas estou estudando para o Senado, para a Câmara, estou estudando para um órgão aqui do Legislativo que quem cria o cargo é ele mesmo, sem lei nenhuma. É ele que extingue também. Mas é porque a resolução que eles usam tem força de lei. Tudo bem? Maravilha? Com isso, volta para a tela, encerramos aqui essa análise da criação por lei, mas não encerramos ainda o parágrafo único. Porque o parágrafo único ele fala, com denominação própria,
Aqui. Denominação própria. O que é a denominação própria? Um nome, né? Todo cargo tem um nome. Analista, técnico, consultor. Ok? Denominação própria. E vencimento pago pelos cofres públicos. O vencimento aqui é uma forma de pagamento. É o salário, que aqui a gente não vai chamar de salário. O vencimento aqui é a retribuição financeira. Tá? Vencimento. Que a gente vai estudar melhor nos artigos 40 e 41, pago pelos cofres públicos presta atenção nisso aqui, para provimento. O que é provimento? Provimento, meus caros, significa preenchimento. Provimento significa preenchimento. Preenchimento. Nós vamos preenchimento, tá faltando um E aqui. Preenchimento. Ô, letra do inferno. Preenchimento. Tá? O preenchimento. Em caráter efetivo ou em comissão. Efetivo é o concursado. Concursado. Em comissão é o indicado. Quando você falar, então, porque você é efetivo, você é concursado. Em comissão, você é indicado. Tudo bem? Maravilha? Sim? Agora, para a gente fechar esse bloco, vamos lá? Artigo 4º, graças a Deus, ele existe e ele proíbe a prestação de serviços gratuitos, salvo se estiver expressamente previsto em lei. A cobrança desse artigo aqui é baixíssima, então não me preocuparia muito com ele. Maravilha? Com isso, ó, fechamos o bloco 1. Perceba que tem muita coisinha que a gente vai... Não é só uma leitura, não! A ideia é uma interpretação. Já te espero na sequência.